Olá, boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para fazer essa palestra sobre meio ambiente. Meio ambiente, um olhar do amor de Deus. Por quê? Porque nós estamos inseridos em comunidades cristãs e é importante que a gente saiba desses valores, né? Agradeço muito a oportunidade do Padre Carlos Marquesani ter me convidado para palestrar. A princípio a palestra ia ser ao vivo, mas por conta desse momento da pandemia, nós tivemos que fazer uma gravação, né? Então esse vídeo foi gravado e editado para que você possa ter esse conteúdo, né, do meio ambiente tão importante para os nossos dias atuais, né? Então agradeço realmente a preocupação também do Padre Carlos por ter trazido à tona este problema nesses debates, nessas palestras que ele está proporcionando nos temas públicos, né, que envolvem a temática da administração pública e também a nossa vida como um todo, né? Papa Francisco, ele tem uma preocupação muito grande pelo meio ambiente. A gente viu agora o Sínodo para a Amazônia, mas é importante que a gente saiba como se posicionar nessa questão, né? Deus lá no Gênesis está muito claro, né? Ele deu a terra para que nós pudéssemos cuidar, para que nós pudéssemos zelar, tomar cuidado, ter cuidado com a sua criação. Por quê? Porque ele também viu que a criação ficou linda, uma criação maravilhosa, uma criação bonita, uma criação de Deus. E nós, seres humanos, nós vamos degradando, a gente vai disputando espaço, e essa disputa de espaço a gente vai fazendo crimes muito fortes contra o planeta. Um presente dado por Deus com a missão zelar e cuidar, né? Não que a gente tome posse no sentido de tomar posse, mas tomar posse no sentido de zelar e cuidar da obra de Deus, que envolve todos nós, né? E o que é então o meio ambiente? O meio ambiente é tudo que envolve a nossa vida. Quando a gente fala de meio ambiente, muito se diz do meio ambiente na questão de matas, rios, florestas, mares, né? Mas o ambiente é tudo aquilo que nos cerca. Por exemplo, eu estou gravando aqui no meu escritório. Então, esse agora está sendo o meu ambiente. Como é que eu faço essa interação com o ambiente que eu vivo, né? Se a gente começar a cuidar a partir do ambiente que a gente vive, que a gente está inserido, a gente vai ter a percepção de olhar pelo todo. E aí é importante a gente frisar quais são os principais problemas ambientais urbanos. Digo urbanos porque nós estamos inseridos numa cidade urbana, uma cidade onde tem muito pouca área rural, é uma cidade mais com contornos urbanos, né? Quais são os principais problemas ambientais urbanos? Como que a gente pode interagir com esses problemas? Como a gente pode ajudar a solucioná-los? Isso é um pouco daquilo que a gente vai estar discutindo nesta noite, nesta gravação, né, que foi feita sobre esse tema tão caro e tão importante para todos nós, que é uma paixão de vida para mim. Então nós vamos selecionar alguns, vamos trabalhar um pouquinho sobre esses temas. O primeiro seria a poluição, né? Poluição, principalmente a poluição atmosférica, é terrível. O segundo, os resíduos, né? Antigamente se falava de lixo, né? Mas hoje a gente usa a temática resíduos. O que fazer com os nossos resíduos? Como gerar menos resíduos? Como impactar menos o nosso planeta? O esgoto, que são aqueles resíduos líquidos, né? Aquilo que gera através do nosso uso da água. A gente usa a água e transforma ela em esgoto, né? Juntamente com os alimentos que a gente consome, juntamente com toda essa problemática também da industrialização que gera esgoto, enfim. Como trabalhar essa temática do esgoto, os resíduos do esgoto. As enchentes, que são outro problema muito forte, que é ampliado por conta de um problema ambiental. As cidades não foram bem planejadas, elas se desenvolveram muitas ao longo de rios, ao longo de córregos, né? Sem um projeto, um plano de macrodrenagem, onde a gente possa estar dando um direcionamento adequado para essas águas, enfim.
A inversão térmica também é outro fator importantíssimo, né? Cada vez mais a gente vê aí as manchas da inversão térmica. Só você, quando chega pela Anhanguera, quando você chega pela Bandeirantes em São Paulo, você vê aquela massa cinzenta cobrindo a cidade, né? As ilhas de calor, isso é um problema que Campo Limpo já começa a viver. As ilhas de calor, pela falta de não ter um processo de arborização, por falta de, dentro da área urbana, ter poucos parques. Então, essa atividade. Ainda a gente vive numa cidade onde a gente tem uma área verde mais ou menos preservada. Há muito que se fazer ainda, há muito que melhorar. Mas, quanto mais você vai atingindo essas áreas verdes, mais forte ficam as ilhas de calor nos centros urbanos. E a chuva ácida. A chuva ácida também é um fator importante que se leva para a degradação do meio ambiente e trazendo muitas doenças. Então a gente vai trabalhar um pouco nisso e finalizando com o que a gente pode fazer enquanto cidadão, enquanto cidadã, né, para cobrar o poder público, mas também fazer a nossa parte. Né? Não ser aquela pessoa que cobra, mas não faz a sua parte. Então é importante que a gente tenha essa dimensão bem detalhada. Ok? Então a gente vai estar passando aqui por esses temas e mais alguns que a gente vai lembrando aí no momento da fala, que vai colocando essas situações e algumas experiências de vida também na área de meio ambiente que a gente tem para compartilhar com vocês. Quais são as principais causas que geram os problemas ambientais? Os problemas ambientais e os problemas ambientais urbanos. Então a gente vai frisar aqui algumas delas. A industrialização. O processo de industrialização, né, ele impacta diretamente nas questões ambientais, principalmente por um período onde não se tinha uma legislação mais forte, ou não se observava também a legislação. Hoje isso já está um pouco melhor, mas ainda há muito que progredir nessa área. Né? Tem muitos empresários que, infelizmente, eles fazem a sua produção a qualquer custo, né? Não levando em conta as questões ambientais. Tá? Eu lembro de uma empresa que eu tive visitando uma época, você olhava lá, estava tudo perfeito, mas dava uma chuva, ela fazia um bypass lá no tratamento de resíduos, né? E ela jogava o material dela, o rejeito, né, de produção, ela jogava na água do rio. Então são situações que você vê, né, aonde a pessoa pode ludibriar as questões ambientais, ela faz essa ludibriação. Então a conscientização dos empresários, das indústrias, ela se dá muito importante nesse aspecto. Até a própria reclassificação do Rio Jundiaí que a gente teve, ela passou muito pelo apoio, pela compreensão dos empresários em fazer as suas estações de tratamento de esgoto própria, tratar o seu material de resíduo, enfim. Mas ainda temos um caminho para trilhar nessa área. O capitalismo, ou seja, o enriquecimento a qualquer custo. Né? Quer dizer, o meio ambiente, para muitos, acaba sendo algo que atrapalha o desenvolvimento do capital. Pelo contrário, né? Nós temos uma condição muito grande de desenvolver o capital e o ambiente. Isso precisa ser desenvolvido, isso precisa ser trabalhado. Uma coisa que eu sempre lutei, que eu sempre luto, é a questão, por exemplo, por que um material reciclado ele não tem incentivos governamentais. Né? Por exemplo, um papel feito a partir de material reciclado, ele sai muito mais caro do que um papel feito a partir de um corte de árvores ou de remanejamento de corte de árvores. Enfim, toda essa indústria do reciclado, ela precisaria ter aporte de redução de impostos, para que houvesse esse incentivo das pessoas realmente reciclarem, das pessoas realmente reaproveitarem material. O capitalismo, muitas vezes, ele trabalha contra as questões ambientais. A gente está vendo aí a questão do desmatamento da Amazônia, desmatamento do Cerrado, né? Enfim, o capital, que vai gerar
capital para algumas pessoas, que de repente é muito mais fácil ela alargar o pasto cortando árvore do que ela fazer uma produção cientificamente mais comprovada, tendo uma boa produção dos seus produtos dentro de uma área menor. Como a gente tem muita terra sobrando, cria-se essa dimensão de que podemos usufruir a qualquer preço. Nos países onde tem poucas áreas, eles conseguem criar gado, tem uma produtividade muito maior que a nossa, eles conseguem produzir alguns insumos, alguns produtos, algumas formas de agricultura com muito mais produção, com menos espaço, muitas vezes, do que a gente. A urbanização, né? Quer dizer, as pessoas que saem do campo para ir morar nas cidades, né? Os jovens, cada vez mais, eles têm essa necessidade de buscar novos conhecimentos, buscar novas formas de viver que o campo às vezes não oferece. Até por conta de ver ali, principalmente a agricultura familiar, os pequenos agricultores, a dificuldade que eles têm, né, de se desenvolver e de crescer. Então precisa realmente ter um olhar diferente para a agricultura familiar, um olhar diferente para as pessoas que vivem nas cidades, que podem, nessas pequenas cidades, desenvolver a sua parte para manter as pessoas no campo. Porque quanto mais pessoas vêm para a cidade, mais você potencializa os problemas urbanos. O aumento populacional também é uma outra vertente que tem que ser analisada como um problema ambiental, né? A gente acabou de falar da questão da urbanização, então esse aumento populacional ele é muito maior dentro das áreas urbanas, né? Dentro das grandes cidades. Então o campo cada vez menor e as cidades cada vez mais com uma densidade demográfica muito grande. A falta de uma política de educação ambiental. Nós não temos uma educação ambiental aberta, firme, forte dentro das administrações públicas. Então tem administrações públicas que nem departamento de meio ambiente bem estruturado tem. Eu lembro que quando eu cheguei a coordenar a área de meio ambiente, nós tínhamos lá os projetos CHAPA, que era conhecimento, habilidade, atitude e prática ambiental. Era um projeto de educação ambiental onde a gente ia nas comunidades, onde a gente fazia reuniões nas comunidades, usava salão de igreja, usava salas de escolas, envolvendo a comunidade nas questões ambientais, né? na questão da poluição do córrego, na questão de jogar resíduos nas encostas dos córregos, enfim. Então a atitude de você ter uma educação ambiental, ela reflete naquilo que é bom, né? Você investir na educação ambiental dos pequenos, você investir na educação ambiental também dos adultos, né? Então existem várias formas da gente trabalhar essa educação ambiental. E a negação do tema. Isso é muito grave, né? A gente está vendo aí em nível federal a negação do tema ambiental, onde o ministro fala que não, vamos aproveitar a pandemia e vamos passando o que a gente tem que passar, vamos fazendo o que a gente tem que fazer. Não é assim, gente. Quando a gente nega que o meio ambiente ele é a garantia que todos nós teremos um lugar para habitar, para viver, para desenvolver o nosso trabalho, tudo vai fluir com melhor qualidade. Nós não podemos negar o meio ambiente. Então, os governos que negam o meio ambiente, administrações públicas municipais que não têm, que desestruturam departamentos ambientais, que não estão nem aí para os seus programas de resíduos, de manejo de resíduos, de manejo de saneamento, né? Não tem um trabalho mais forte voltado para castração animal. Tantas coisas que poderiam ser desenvolvidas. Infelizmente, a negação do tema, a negação de ter uma estrutura ambiental, ela fica muito perdida e gera muito problema para os municípios. Muito problema. Quantos municípios não têm coleta seletiva, não tem um programa de cata-treco de resíduos de grande volume? Por quê? Porque muitas vezes a população também não sabe dos seus direitos. Eu jogo um sofá na rua, né? Que é totalmente equivocado, é totalmente errado. Mas aonde a prefeitura garante o local
Onde a administração garante um local para que eu leve esse sofá? Né? Ah, eu tenho ali 2 latas, 3 latas de piso, de concreto que eu quebrei, de azulejo velho. Aonde eu vou jogar isso? Né? Qual o local que a administração pública ela tem para que eu possa desovar esse tipo de material e dar uma destinação adequada para ele? Os caçambeiros não vão vir buscar 2 latas de 20 litros de entulho. Né? Quer dizer, então, quando a gente não tem essa compreensão de que é uma obrigação da prefeitura dar vazão até 1 metro cúbico de resíduo, que uma caçamba tem 5, 7 metros cúbicos, mas até 1 metro cúbico a prefeitura tem que dar vazão, ela tem que dar um espaço para que você leve esse material, para que esse material não seja jogado nos rios, nas encostas, como a gente vê nas várias cidades. Temos aqui Campo Limpo, que é a nossa, mas isso é uma realidade que, infelizmente, porque existe uma negação ambiental por conta das autoridades. Então é uma forma, agora como essas palestras também estão voltadas para a questão das eleições, é importante que a gente tenha esse norte. Né? Quais as propostas que realmente são importantes, são impactantes para a questão ambiental? Né? Qual é a preocupação que realmente existe nessa questão ambiental? Tá? Questão da arborização urbana, enfim, tudo aquilo que você pode melhorar o aspecto urbano, melhorando o aspecto ambiental da cidade. Vamos agora iniciar o processo de entender essas problemáticas ambientais urbanas. Como a gente falou, a poluição atmosférica é um dos principais problemas. Né? A gente entende que poluição vem do latim poluere, que significa manchar, sujar. Né? Caracteriza-se pela presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar. Então, os escapamentos dos automóveis, as chaminés das empresas, né, as queimadas, tudo que envolve essa temática, ela gera essa presença de gases e partículas tóxicas no ar. Né? Essas partículas sólidas, muitas delas são tóxicas. E isso gera problemas muito sérios de respiração, gera problemas de falta realmente de uma qualidade, principalmente afeta muitos idosos e crianças, né, que têm muitos problemas respiratórios por conta dessa poluição atmosférica. Então as grandes cidades, como elas estão cada vez mais concentradas de pessoas, né, e antigamente, por exemplo, você ia numa casa, há muitos anos atrás, você tinha lá, quando você tinha um carro numa casa, era muito. Né? Às vezes você precisava andar um pouquinho para você encontrar. Hoje não, hoje tem famílias que têm 2 carros, tem 3 carros. Então o mercado automobilístico está muito grande, né? Então, embora você tenha a questão também do etanol, mas ainda assim é muito forte a presença dos combustíveis à base do petróleo. As empresas também se utilizam muito de queimas, né? E muitas vezes não têm os seus filtros adequados. Então, uma série de fatores, uma série de mecanismos, né? Os grandes países também não se entendem no sentido de reduzir essa carga de resíduos que são jogados na atmosfera. Tudo isso vai aumentando, né? A gente vai tendo aí o aumento da temperatura, o degelo aí nas camadas polares, o aumento dos oceanos, começamos a ver furacões onde não tinha, começamos a ver tufões onde não tinha. Quer dizer, é uma mudança climática que muitas vezes ela começa por uma falta de ajuste, né, da emissão de gases poluentes na atmosfera. Né? Que bom que aí nós já estamos aí na expectativa de termos o carro elétrico, outras fontes de energia eólica, enfim, para que a gente evite, né, a queima de carvão, que a gente evite o combustível pela questão do petróleo. Né? Ainda é muito forte a produção do petróleo, então essas indústrias petroleiras, elas têm um poder muito forte no mercado e na organização mundial, né? Elas financiam governos, elas financiam, então é complicado. Mas aí você vai perguntar, Neive,
Isso aí eu não posso me meter. É difícil, mas você pode fazer a sua parte. Quantas pessoas limpam o seu quintalzinho ali, recolhe folhas, recolhe o lixinho e taca fogo? Isso é errado. Isso não é correto, né? Quantas pessoas fazem limpeza num terreno, depois vão lá e queimam o capim, queimam o mato, né? Tudo isso a gente está jogando. E a atmosfera, isso vai ficando tudo para baixo, né? Quer dizer, então isso vai criando uma situação insustentável, né? Quer dizer, o planeta não suporta mais. Então é importante que a gente tenha essa dimensão. Fez uma limpezinha ali, recolhe, bota no lixo, se cortou mato, de repente você pode fazer enterrar, você pode fazer cordões ali para que com a chuva aquele mato ele vai apodrecendo, vai virando composto orgânico. Tem N alternativas, é que a gente vai pelo lado mais fácil. Limpamos, colocamos tudo ali, tacamos fogo e ficamos livres, né? Só que onde está a nossa responsabilidade como ser humano que tem essa missão de Deus para cuidar da terra, né? Existem leis, existem leis municipais, leis estaduais, leis federais contra a queimada. Mas se a gente não tem o exemplo dos governantes, todo mundo acha que pode, sai queimando, né? E esse queimar, ele vai diretamente para a atmosfera. Então esse é um ponto que algumas coisas a gente pode estar trabalhando, algumas coisas a gente pode estar desenvolvendo. Vamos falar um pouco agora sobre a poluição visual. Dá-se o nome de poluição visual ao excesso de propagandas como cartazes, banners, totens, placas, outdoors em ambientes urbanos. Infelizmente, vamos ter agora trazendo aqui essa realidade para o nosso município, nós estamos indo na contramão. Até as propagandas municipais, a prefeitura estava gastando uma fortuna para colocar essas propagandas em totens, aliás, em outdoors, espalhados pela cidade. Nós temos que limpar a cidade, porque a poluição visual, ela impacta aqui, ela gera estresse. Poxa, quando você entra na cidade, você vê outdoor de tudo quanto que é tipo, né? Árvores que foram plantadas e muitas delas foram prejudicadas e até quebradas para o outdoor ficar na frente. Então, isso o gestor público ele tem que ter essa dimensão, essa preocupação, porque a poluição visual ela pode gerar acidentes, ela pode impactar negativamente nessa questão de acidentes, distrair a atenção, muita poluição visual que tem digital, né, que fica ali piscando para chamar atenção. Muitas vezes a pessoa distrai, ele pode bater o carro, pode atropelar uma pessoa. Enfim, sem contar, né, que a poluição visual ela mexe com a nossa parte mais sensitiva. Você fica mais estressado quando você vê um ambiente muito carregado, né, um ambiente muito pesado. Você entra numa rotatória, tem propaganda de tudo quanto que você não consegue ler. E aí você para dar uma olhadinha, assim, você tira um relance e dá uma olhadinha, você pode bater no carro da frente. Enfim, são situações que o poder público poderia, né, criar alguns espaços onde pudesse ter essas propagandas, não espalhada por toda a cidade, em todos os locais, né? Eu entendo que isso não é uma forma correta de você poder estar fazendo uma divulgação, né? Fica muito pesado o ambiente não fica leve, não fica agradável, né? Então a cidade limpa, quando a gente fala de cidade limpa, ela também tem que ser limpa na questão da poluição visual. Que a gente possa ter alguns espaços adequados, onde possa ter uma propaganda bonita, bem feita, onde a pessoa se sinta bem de olhar aquela propaganda. Agora fica ali uma propaganda em cima da outra, um outdoor em cima do outro, você não consegue nem olhar direito, né? E se você vai olhar, você pode realmente ocorrer um acidente ou alguma fatalidade maior. Então a poluição visual, ela precisa ser trabalhada pelo poder público, né? E você empresário, você comerciante, é importante que você tenha também essa dimensão. Eu preciso fazer a minha propaganda, mas será que enfeiando a cidade,
as nossas praças, as nossas avenidas, né? Tem lugar que você nem vê as árvores, a beleza que você tem de algumas plantas, porque os outdoors eles tomam tudo, né? Então precisa tomar um certo cuidado, precisa ter um certo controle quanto a isso, né? Que fique bom para todo mundo, que não fique uma cidade feia, uma cidade totalmente voltada para essas dimensões. Vocês estão vendo aí no slide, né, essa realidade, né, uma realidade muito difícil, muito complicada, muito complexa. E se a gente não cortar enquanto a cidade é pequena, ela vai crescendo nessa toada e vai ficar como as grandes cidades, cidades pichadas, cidades sem cuidado, sem zelo, né, uma poluição visual muito grande. Falando agora da poluição das águas, que é um baita de um problema ambiental urbano, né? Como as cidades elas foram constituídas, muitas delas em torno de rios e de córregos, né? Se criou uma percepção nos primórdios de que o seu lixo, o teu esgoto, você jogava no rio, o rio levava correnteza abaixo. Então as pessoas não tinham essa dimensão da preservação. Só que a gente esquecia o quê? Da mesma forma que eu estava jogando meu esgoto, meu lixo dentro do córrego e a correnteza levava, as pessoas que moravam para cima de mim também jogavam esse esgoto, jogavam esse lixo que passava na minha porta, né? Então as cidades elas foram construídas nessa forma desorganizada, de não ter um tratamento adequado para o lixo, para o esgoto, e isso foi gerando, foi impactando isso no mundo inteiro. Os rios viraram lixões a céu aberto, né? Esgoto, enfim, tudo que tem de podridão vem no rio. Outro dia eu tive ali perto da terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, tem um córrego ali perto do terminal que está nojo, é um lixão a céu aberto. Lixo, mas lixo mesmo, né? Só esgoto sanitário, é lixo mesmo. Como se fosse lixão, as pessoas jogam lixo dentro daquele córrego, né? Enfim, então agora, muitos países conseguiram fazer a despoluição dos seus rios, mas a que custo? Muito caro. A gente vê aí o nosso rio Tietê há mais de 30, 40 anos, o pessoal falando que vai despoluir, gastam-se milhões e milhões de reais e está lá. O nosso rio Jundiaí ele foi reclassificado. Por quê? Porque nós não tínhamos condições de capacidade hídrica para tratar a água para ser suficiente para a nossa cidade e para a cidade de Várzea Paulista. Precisava tratar a água do rio Jundiaí. Mas do DAI, do antigo DAI, da Sabesp, ali, da Estação de Tratamento de Esgoto, para baixo, a condição do rio não podia ter água para tratar. A Várzea Paulista não podia ter água para tratar. Então precisou fazer um reenquadramento do rio. Muito dinheiro foi gasto, empresários tiveram que fazer um pagamento de contribuição por conta de criar as suas estações de tratamento próprias, que é necessário e é importante que eles façam isso, contribuam com o meio ambiente a partir das riquezas que o seu produto gera, né? E aí conseguiu reclassificar. Mas você vai, então hoje já começam a ver alguns peixes, algumas qualidades de peixe, mas ainda não está, né? Ele foi reclassificado. Mas aí para ele ser um rio cristalino, um rio onde você possa mergulhar, onde você possa nadar, é um outro processo. Você pode tirar água e aí a partir de um monte de mecanismos químicos você fazer com que aquela água seja possível para uso humano, tá? Isso hoje ele pode, ok? Por conta dessa reclassificação, mas você não pode entrar lá para nadar. Entende? Então essa condição de recuperação dos córregos e dos rios é uma problemática muito grande, porque falta investimento em saneamento, falta investimento também na questão de você ter uma coleta assídua de resíduos, enfim, né? Então, e também passa por uma conscientização de uma educação ambiental. As pessoas entenderem que aquele rio ele não é o lixão onde ela pode jogar. Eu lembro que tinha um determinado lugar, eu não vou falar, mas aquele lugar tinha um córrego que passava do outro lado da rua. Então você tinha casas de um lado da rua, do outro lado você não tinha, e você tinha um córrego lá embaixo. Naquela rua passava a coleta de lixo 3 vezes por semana. Você sabe o que as pessoas faziam no dia que não passava a coleta de lixo? Elas não guardavam o lixo em algum recipiente, em algum local.
uma boa parte, a maioria talvez até guardava, mas uma boa parte, sabe o que fazia? Fazia lançamento de saquinho de lixo. Não tinha nem o cuidado de atravessar a rua para jogar. Jogava da própria calçada, atravessava aquele saquinho, atravessava a rua e caía na encosta do córrego. Aí aquele córrego vai desembocar onde? No Rio Jundiaí. E o Rio Jundiaí vai para o tratamento. Aí você tem que ter grelhas para captar esse lixo antes que ele entre na estação de tratamento. Então percebe que são situações muitas que são faltas de poder público, mas também tem muita coisa que nós, enquanto cidadãos, poderíamos estar melhorando. Então toda essa contaminação, né, o lançamento de detritos nos rios, nos oceanos, hoje nós temos ilhas de lixo no oceano, ilhas de lixo que são levadas pelas correntes marinhas e vão se agrupando, né? E elas também interferem nos nossos lençóis freáticos, onde a gente tira a água subterrânea. Toda essa contaminação ocorre pela falta do quê? De tratamento de esgoto, uma adequada política de resíduos, pela contaminação industrial, aquilo que eu falei, né? Você não ter um processo de uma coleta seletiva sério, que portanto, todo dia ali, naquela semana, aquela coleta está passando, que ela não dê furo, né? Que você possa ter uma política de catatreco, onde uma vez por semana as ruas são visitadas, né? Por exemplo, a sua rua seria visitada pelo menos uma vez por semana para captar aquele resíduo, aquele sofá velho, aquela madeira velha, aquelas coisas que muitas vezes elas merecem um tratamento adequado e dá para se reaproveitar, você triturar aquela madeira para queima de caldeira, você triturar aquela madeira para fazer composto orgânico, enfim, uma série de coisas que dá para você estar, em vez de jogar dentro do rio, jogar dentro de um córrego. Então, muito importante a gente tratar essa questão da poluição das águas. Campo Limpo, nós vivemos numa cidade onde nós temos uma capacidade hídrica pequena, muito pequena. Aliás, a grande São Paulo tem essa grande dificuldade, né? Então, a gente até desenvolveu um projeto, né, para produção de água cientificamente comprovado, mas infelizmente foi engavetado, não foi dado à frente, né? Um projeto, inclusive, que foi premiado no Fórum Mundial da Água na França, um projeto que foi premiado no Pré-Fórum Mundial da Coreia do Sul, Fórum Mundial da Água, né? E lá, cidades já estão utilizando o projeto que foi desenvolvido aqui em Campo Limpo Paulista, e nós aqui não aproveitamos. Então, são situações que precisam ser melhor trabalhadas, precisam ser melhor desenvolvidas. Existe muito potencial humano bom na nossa cidade, pessoas que realmente amam a nossa cidade. A gente precisa ter esse olhar diferenciado, né? A questão da água é fundamental para nós. Até que ponto a nossa cidade ela pode crescer? Até onde ela pode crescer? Até onde eu vou ter água suficiente para todo mundo? Com o sistema que eu tenho hoje. Então, esse planejamento urbano, ele precisa ser feito mas com muita seriedade. Porque ele fala da nossa vida, das condições da nossa vida. Essa temática da poluição das águas, aquilo que você deixa de investir em saneamento, né, você acaba tendo o quê? Pessoas que vivem sem condições sanitárias adequadas. Milhões não têm acesso à água potável. Gera doenças que matam milhões de pessoas anualmente, principalmente afetando as crianças. Eu lembro que tem um projeto, que tem muitas cidades que não têm sistema de esgotamento sanitário. E tem locais que não têm condição mesmo. É impossível, não tem como chegar lá com o tratamento da concessionária, por conta de declividade, por conta de uma série de coisas, né? E eu pesquisando sistemas de tratamento auxiliares alternativos que poderiam ser feitos, eu achei um projeto lá do Embrapa muito interessante, que foi aplicado numa cidade chamada, se eu não me engano, Pindamonhangaba. E aí nessa cidade, o que eles faziam? Eles faziam um sistema de tratamento de esgoto sanitário com bombonas, aquelas bombonas de azeitona plástica, de 250 litros, que a gente vê umas bombonas azuis, com PVC, com algumas curvas de PVC. Eles faziam um sistema de tratamento de esgoto para esses locais onde a concessionária não conseguia chegar, né? Eu até tentei desenvolver esse projeto aqui na cidade vizinha de Francisco Marato, mas não tive amparo
da administração para aplicar. A minha ideia era fazer 1.000 residências para que, em vez de o esgoto ser jogado diretamente no córrego, ele fosse tratado por esse sistema. Um sistema muito prático, tão prático que onde eu moro, eu utilizo. O meu esgoto eu trato. Né? É um esgoto tratado, com muita tranquilidade. 7 anos que eu moro aqui, nunca precisei esvaziar meu sistema de tratamento de esgoto. Bem tranquilo. Então são situações, são condições que a gente pode estar desenvolvendo na administração pública para melhorar a qualidade de vida das pessoas e também do ambiente. Tirar aquele esgoto a céu aberto, ali onde as crianças pisam, onde as crianças têm contato direto com os vetores que o esgoto transmite, gerando doenças e uma série de coisas. Então, precisa ter um pouquinho de vontade de interferir nessas situações. Né? É possível? É possível. Né? Isso já está sendo trabalhado em vários locais do Brasil. Algo muito simples e muito barato que as administrações poderiam estar colocando à disposição, principalmente nesses lugares onde o esgoto é jogado direto nos córregos. A poluição, problemática urbana muito forte e também muito prejudicial é a poluição sonora. Né? Aqueles carros de som que a gente vê para cima e para baixo, muito barulho, buzina. Né? Isso é propagado pela difusão do som, poluição sonora, a difusão do som. Então, sem um devido critério, sem um devido ajuste, né? Dependendo de como essa intensidade ela é feita, ela causa danos irreversíveis à população, como surdez, irritação, estresse, fadiga por irritação do sistema nervoso, alucinação e até doenças psíquicas. Então precisa ter um critério, né? Vai passar um carro de som, precisa ter um critério. Qual o volume que pode passar? Em determinada área, qual o volume que pode passar? Precisa ter critérios técnicos para normatizar essa questão da poluição sonora. Hoje é muito natural, muitas vezes você vê esses batidões, né, também que o pessoal faz, fora a poluição sonora das propagandas, né? As pessoas encostam o carro em determinado local e abrem o porta-malas e aquelas caixas de som que trepidam, né, e varam madrugadas. Então é uma série de situações. Né? Precisa ser normatizado, precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido, porque a poluição sonora realmente ela é algo extremamente prejudicial, né? Principalmente porque ela gera problemas de saúde nessa área psicomotor, né? Então precisa tomar um sério cuidado. E muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? De como a gente gera a poluição sonora, como a gente é uma sociedade barulhenta, né? Então se aquietar, se acalmar, buscar valores de um pouco mais tranquilidade. As práticas mais fortes que nós temos na área urbana, principalmente, é a questão do que fazer com os nossos resíduos. Antigamente era muito simples, né? Falava lixo. O que fazer com o lixo? Não, o que fazemos com os nossos resíduos? Eu, quando olho uma montanha de resíduo, eu enxergo dinheiro. Que tudo aquilo ali, a maioria do que tem ali dá para ser aproveitado. A maioria. Né? Tem ferramentas, tem meios para geração de energia, tem meios para você fazer produtos, tem plásticos que... por exemplo, até dormente de trem já é feito com plásticos a partir de resíduos, né? Plásticos que são destinados à empresa que faz esse trabalho para fazer dormente de trem, para fazer aquelas cruzetas de postes de eletricidade. Enfim, tem uma série de produtos que podem ser feitos a partir de resíduo. O problema é que não tem um apoio por aquela negação ambiental que eu falei dos poderes públicos, não tem um apoio de legislação. A empresa que trabalha com o resíduo, ela deveria ter alguma carga tributária diferenciada, ela deveria ter alguma sistemática para incentivar os nossos empresários e também as pessoas a viverem do resíduo. Então hoje a gente tem algumas experiências aí, algumas cidades que trabalham com coleta seletiva, mas é incipiente, 5%, 6%. Campo Limpo hoje nem isso tem, né? São situações que precisam ser melhor desenvolvidas, precisam ser melhor trabalhadas. Os planos municipais de resíduos sólidos, o que está sendo feito
Onde que estão os nossos ecopontos, para as pessoas irem lá poder levar resíduos de grande volume? Onde estão essas condições para que a gente possa ter uma destinação adequada? Por que não se organiza a nível de região, né, para trabalhar essa temática do resíduo, mas não olhando só no sentido de enterrar o resíduo, mas de utilizar, de gerar riqueza a partir daquele resíduo. Gerar energia elétrica, gerar energia, enfim, é muito salutar. Né? De repente Campo Limpo não tem condição de desenvolver, porque o resíduo que ela gera não seria suficiente para tocar uma usina, por exemplo. Só estou dando um exemplo de tantas coisas que podem ser feitas. Mas juntando com outras cidades, pode. Agora, como a gente teve uma experiência ruim no passado de um aterro sanitário conjunto, a gente tem medo de desenvolver novas possibilidades, porque só se enxerga a questão do aterro. É um dinheiro fácil, você vai lá, você pesa o lixo, o resíduo que você está levando, e aí depois a pessoa que recebeu, ela vai cobrar pelo resíduo que ela enterrou. Simples. É um dinheiro muito mais fácil, não tem tanta tecnologia, lógico que tem toda a demanda ali para conduzir o chorume, para conduzir os materiais que o resíduo acaba gerando, mas é muito mais simples do que outras tecnologias, só que impactam o meio ambiente. Né? Onde você vai ficar achando área para fazer aterro? Então existem outras formas, existem outros meios. Primeiramente, trabalhar a questão da educação ambiental para a gente consumir menos resíduo. Nós consumimos muito mais do que a gente precisa, muito mais. Hoje em dia, por muitas pessoas viverem sozinhas, né, ou em dois, né, não tem mais aquelas famílias como eram antigamente, né, famílias um pouco maiores. Então você tem lá, você vai às vezes comprar um ovo para uma embalagem de ovo ou 2 ovos. Né? Você vai comprar um docinho, uma bolacha, tem até embalagenzinha individual. Tudo isso vai impactar onde? No meio ambiente. Tudo isso vai impactar no meio ambiente. Então a gente precisa ter uma cultura, né, de talvez voltar para aquele tempo onde a gente ia na feira e enchia o nosso litro de óleo. Né? Gerar menos resíduo. Gerar menos resíduo é o primeiro ponto. Depois, o que nós vamos fazer com os nossos resíduos? Né? Reaproveitar, reutilizá-los. Muita coisa dá para ser reutilizada, muita coisa dá para se reaproveitar, muita coisa dá para se transformar em algo diferente. Né? Você pode, em vez de ir para uma desova do material, você pode reaproveitá-lo de uma outra forma. Né? Enfim, como que a gente pode desenvolver isso? Aí, a partir de toda essa temática, a partir de todo esse desenvolvimento, o que a cidade, o que a região vai fazer com os resíduos, né? Aí você vai diminuindo o quê? O rejeito. O rejeito é aquilo que não tem jeito. Né? Aquilo que não dá para tratar, aquilo que não tem como fazer. Esse sim precisa ter a destinação de um aterro, precisa ter uma destinação final adequada. Mas mais de 90%, 95% é reaproveitável. Infelizmente não se tem uma política nesse sentido. Uma política de Estado, uma política de país. O que nós, enquanto país, vamos fazer com os nossos resíduos? Está longe, está muito longe disso. Mas precisa ser feito, precisa ser trabalhado. Né? Tem uma série de situações, né, que esse problema dos resíduos eles acabam gerando. Né? Disseminação de doenças, geração de gases, contaminação do solo. Enfim, é um problema muito sério que a gente ficaria falando horas aqui, né? E essa questão, mas tem muita coisa para se fazer, tem muita coisa moderna para se trabalhar, que dá para fazer, tem muitas empresas que querem ser parceiras de projetos de resíduos, né? Precisa ter um olhar diferenciado, né? Daquele de enterrar. Eu vou lá e enterro. Contrato uma empresa que ela faz a coleta e depois ela vai lá e enterra. Então ela ganha na coleta e ganha quando deposita o lixo, o resíduo no aterro sanitário. Dá para fazer diferente, dá para ter coisas diferentes nessa área. E nós, enquanto
cidadãos, qual seria o nosso papel, né? Tudo aquilo que eu compro, realmente eu preciso? Né? O que eu faço com o meu material, com o resíduo que eu gero? Né? Eu sou daqueles que reclama do meio ambiente, mas joga a garrafinha de água que eu tomei no carro pelo vidro do carro, da estrada, papelzinho de chocolate, papelzinho de bala. Né? Então, é essa contribuição. O que nós fazemos, né, enquanto cidadãos, enquanto pessoas também? Temos que cobrar o poder público? Sim. Deve ser cobrado mesmo, mas nós também temos que dar a nossa contrapartida. O problema ambiental muito forte nas cidades, nas áreas urbanas, é a questão da problemática das enchentes. Mesmo Campo Limpo sendo uma cidade de muitos morros, né, a gente tem alguns locais ainda que geram enchente. Isso por uma falta de uma política de macrodrenagem. O que é macrodrenagem? É você dar um encaminhamento para as águas. Eu vou citar um exemplo só para vocês entenderem, né? Lá atrás, muito tempo lá atrás, o rio Jundiaí, ele é um rio muito sinuoso. Se você pegar, eu fiz essa expedição desde a nascente do rio Jundiaí Mariporã até aqui a nossa estação de tratamento de água em Campo Limpo, eu fiz esse percurso, né? E o rio ele é muito sinuoso. Só que lá no passado alguém entendeu que o rio, quando passasse aqui, né, em Campo Limpo, ele tinha que virar como se fosse uma rodovia, né? Então se tirou as curvas do rio quando ele passa aqui pela cidade. Então vocês podem observar que o rio, quando ele sai lá da estação de tratamento de água até a cidade de Jundiaí, passando por Jundiaí, ele é uma reta só. Ele segue ali, mas ele não era assim. O rio tinha as suas curvas, né? Tinha toda aquela área do entorno do rio. E aí o que ocorreu? Chegou um determinado momento que para nós aqui a água desceu com muita velocidade para evitar enchente, né? Então o rio, você deixando ele reto ou praticamente reto, tirando as curvas, você aumenta a velocidade, você aumentando a velocidade você tem menos capacidade de cheias laterais, né? E acabou alagando a cidade de Itupeva, né? Porque chegou água lá com muita velocidade e alagou-se a cidade de Itupeva. Aí o que eles fizeram? Começaram a dinamitar as terras que tinham no rio, porque aquelas pedras que tinham no rio também tiravam a velocidade da água, e enfim, cada um vai empurrando o problema para o outro. Não existe uma política de macrodrenagem em conjunto. Aliás, as cidades deveriam ter essa política de macrodrenagem. Eu lembro que quando eu participava do Comitê de Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, a gente discutia aqui para a nossa região um plano de macrodrenagem que pegasse Várzea, Campo Limpo e Jundiaí, para que você desse esse direcionamento de águas. Sinceramente, eu não sei como é que ficou isso, tá? Mas eu creio que não foi tocado para frente. Mas esse plano de macrodrenagem, por exemplo, Campo Limpo, né? Você tem que ter a noção do direcionamento da água, onde aquela água vai impactar, né? Para você evitar que você tenha problemas de enchentes futuros, né? E problemas de enchente no presente momento. Embora a gente não tenha, a gente tem alguns locais que nós temos essa questão da enchente, mas não é tão forte como em outras cidades, outros lugares, mas nós temos. A gente tem ali na Bragantina, a questão ali perto do hospital, né, que desemboca o córrego, que vem ali passa ali por trás da Avenida Brasil. Enfim, nós temos alguns gargalos que, na própria Águas Marinhas, no Marquete, temos alguns locais que necessitam ter um olhar diferenciado, e esse plano de macrodrenagem, ele trabalhava isso, né, de como você pode organizar. Tudo, gente, em uma cidade é planejamento. Quando você faz com planejamento, você gasta menos e você gasta certo. Quando você faz no achismo, você gasta muito e você gasta errado. Isso é uma tônica. Então vale a pena você investir num planejamento, num plano de saneamento, num plano de resíduos, num plano de macrodrenagem, né? É importante você ter essa dimensão. Eu lembro que quando eu estava na coordenação, a coordenadora anterior, a Carla, ela já tinha feito o projeto do plano ambiental para a cidade e de recursos hídricos. Eu dei continuidade.
Eu deixei o plano de saneamento com recurso pronto, lá através da fundação, do fundo dos recursos hídricos do FEHIDRO, né? Deixamos o plano de resíduos pronto, finalizado, era só implantar. E nós já estamos há 8 anos e a gente vê que a cidade voltou no passado na questão do tratamento de resíduos. É importante o planejamento urbano ser feito e que se dê continuidade pelas gestões. O gestor tem que entender que ele está lá para gerir um planejamento melhor para o município, não o melhor para ele, para o município, né? E negar essa questão ambiental é muito ruim. Então, o trato equivocado dos resíduos, ele gera enchentes, por quê? Porque você tem carga de lixo também que acaba piorando a qualidade hídrica do volume da circulação das águas, enfim, falta de planejamento. Tá? E agora, pergunto, como nós, enquanto cidadãos, podemos melhorar nesse aspecto da enchente? Não jogar lixo nas ruas, tomar cuidado. Por exemplo, se você onde você coloca o teu resíduo, existe possibilidade de cachorros estarem ali furando o saco, aquele resíduo ir para a galeria de água fluvial. Enfim, tomar os seus cuidados. Se cada um tomar os seus cuidados e o governo fazer as coisas com planejamento, a gente melhore muito a questão da enchente nas zonas urbanas. Vou falar um pouquinho sobre a questão da inversão térmica, né? O quanto ela é prejudicial para a nossa saúde. Então, a inversão térmica, ela se dá quando você tem uma camada de ar frio abaixo de uma camada de ar quente. Como o ar frio ele é mais denso, né, ele tende a ficar sobre esta camada. Então, ele não consegue se dissipar. Então, ele tem uma camada de ar quente, o ar frio ele fica embaixo, ele é mais denso, né, e essa camada de ar frio ela retém muitos poluentes. Então, quando você chega na capital de São Paulo, você não tem aquela massa cinzenta que a gente tem aqui na imagem, vocês podem estar observando. Aquela massa cinzenta e aquela camada de ar frio, ela não consegue ultrapassar, ela inverte, né? A camada de ar quente, que era para estar mais embaixo, ela inverte, então é uma inversão térmica. A camada de ar frio vem para baixo, a camada de ar quente vai para cima. E a camada de ar quente, ela segura essa camada de ar frio porque ela é mais densa. E com ela, segura muitos poluentes. Por que a gente tem nesse período do ano, principalmente nessa época aqui do inverno, né, muitos problemas respiratórios? Né? Justamente por conta disso. Você tem essa camada e a poluição, né? Todos esses poluentes, eles ficam muito mais próximos da sua respiração. Eles não se dissipam, né, quando tem esse processo de inversão térmica. Então, ele é um problema muito sério, né, e também está muito ligado aí com a questão dos poluentes dos automóveis, né, com as poluições que a gente encaminha para o espaço. Ocorre essa inversão térmica e toda aquela carga de poluentes ela fica muito mais próxima da nossa respiração. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né, nessa época quando ocorrem esses fenômenos de inversão térmica. Tá? Então é um problema muito grave na questão da problemática ambiental urbana. Estou passando aí um slide para vocês terem uma noção muito clara disso. Né? Então você tem ali o fluxo normal, você tem o ar quente embaixo, o ar frio e o ar mais frio. Então ele tem um caminho, ele vai subindo do quente para o ar frio para o mais frio. Quanto mais alto, mais frio. A inversão térmica você tem o contrário. Você tem uma camada de ar frio, depois uma camada de ar quente e depois você tem o ar frio de novo. Tá? Quer dizer, então ele não se dissipa, né? Aquela parte de ar frio ela fica concentrada embaixo com os poluentes e a gente acaba respirando isso, acaba gerando toda essa problemática. Então é um assunto também muito importante, né? As autoridades poderiam se planejar um pouco melhor, principalmente nas épocas onde você tem uma inversão térmica maior, de você reduzir volumes de circulação de automóveis, enfim, algumas situações para você melhorar esses impactos, né?
Nós, enquanto cidadãos, também poderíamos utilizar de sistemas de carona, onde às vezes 4 pessoas vão para um local com 4 carros diferentes, poderiam estar se juntando e os 4 num carro só, fazendo um revezamento. Uma série de coisas que dá para se fazer. Investir em ciclovias, né, para poder estar desenvolvendo outras atividades de energia para locomoção, que não sejam só a base de petróleo e enchendo aí a nossa atmosfera. Tá? Então, enche a atmosfera, quando ocorre a inversão térmica, traz doença respiratória, uma série de situações. Agora, sobre as ilhas de calor. Né? As ilhas de calor, principalmente nas zonas urbanas mais concentradas, ela ocorre quando a temperatura ela chega em alguns casos até 11 graus acima da média. O normal é 4 graus, 5 graus acima de uma média. Mas em alguns locais onde é mais concentrado essa ilha de calor, ela pode chegar até 11 graus. Ou seja, aquele espaço onde não tem arborização, né, aquele espaço onde você tem uma concentração muito forte de impermeabilização do solo. Então, uma cidade que tem um sistema de arborização bonito, firme, é uma cidade onde ela tem uma qualidade de temperatura do ar melhor, mais amena, mais tranquila para você se desenvolver, para você produzir. Porque quando você está no processo de uma ilha de calor, como a gente está vendo na imagem aí, ela forma como se fosse uma redoma, né? E naquela redoma ali a temperatura cresce muito, então toda a tua potência, a tua energia, ela acaba sendo consumida por aquele excesso de temperatura. É um excesso de temperatura sem refresco, né? Então aí se gasta muito com ar-condicionado, se gasta muito com suprimentos para poder estar suprindo essa necessidade de se refrescar. Enquanto se você tivesse um programa de arborização, você tivesse ruas com mais árvores, você tivesse parques nos entornos dos centros das cidades, você dissiparia essa ilha de calor, você teria uma situação mais amena no processo. Tem uma cidade, se vocês puderem depois dar uma olhadinha, chama-se Maringá, no Paraná. Que beleza que é aquela cidade em termos de arborização urbana, né? Agora, eu falo de experiência própria. Todo mundo gosta de árvore, mas ninguém gosta de árvore na frente de casa, ou muito pouca gente. Um dos maiores problemas que eu enfrentava na gestão ambiental era a questão das pessoas irem pedir para cortar a árvore porque a árvore sujava, porque a árvore gerava folhas secas, né? A pessoa, às vezes, ela não tinha essa coisa de dar uma varridinha ali, colocar aquela cesta no jardim para gerar um adubo orgânico, enfim, uma série de situações. Então, é muito pedido para corte de árvores, né? Árvore que entope calha, se você coloca uma espuma na calha, está resolvido o problema, né? A folha não vai entupir a tua calha e a água vai fazer a função, a calha vai fazer a função dela, enfim, várias situações que você pode minimizar os impactos da arborização urbana e ao mesmo tempo você se beneficiar daquilo. A arborização urbana só traz benefício, ela consegue reter água, ela consegue fazer com que essas bolhas de calor elas se dissipem. Então, as cidades elas têm que ter planejamento de parques urbanos, parques com árvores que você possa tá desenvolvendo, né? Nossa cidade ela tem muitas árvores, tem muitas áreas de mata, mas não são áreas aonde você vai lá visitar, onde você pode... Então, se você não trabalhar essa questão da arborização urbana, se você não trabalhar essa questão do verde dentro da área urbana, se você for cortando as árvores das avenidas urbanas, né, você vai o quê? Aumentando a possibilidade dessa área urbana se transformar numa ilha de calor, cada vez maior. E isso é muito prejudicial. Fim das problemáticas urbanas que a gente se predispôs a trabalhar com vocês aqui no dia de hoje, nós vamos falar sobre a problemática da chuva ácida. Ela ocorre principalmente pela queima de combustíveis fósseis, ou seja, os combustíveis que a maioria de nós utilizamos nos nossos veículos, muitas empresas também se utilizam, e pelo aumento do dióxido de carbono na atmosfera. Tá? Isso gera o quê? Sobe toda essa poluição e quando a chuva cai, ela carreia muito desses elementos, aumentando o pH da água da chuva, o que é prejudicial.
Então a gente fica com uma água da chuva mais pesada, por quê? Porque ela traz junto dela componentes tóxicos, né? Materiais pesados, né? que ela traz junto com a chuva. Isso impacta diretamente, tá? Na qualidade da contaminação dos nossos rios. Porque tudo que cai, a tendência é correr pelo processo de drenagem para os rios e para os córregos, né? Então, se você tem uma chuva com pH muito alto, né, essa chuva cai, ela vai para os nossos rios, né? Então, a água também do rio ela fica mais pesada, ela fica para você utilizar ela para o cidadão poder beber, você vai ter que gastar mais produto químico para você purificar aquela água, né? Ela ajuda também a corroer materiais, é muito natural, né? Pelo processo da chuva, tudo aquilo que carrega, tudo aquilo que traz, que a chuva traz junto, que a gente chama de chuva ácida, da corrosão de materiais. Principalmente os lagos, tá? O processo de acidificação dos lagos, porque o rio, tendência do rio, a água ainda corre, né? Ela está levando ali, o pH aumentou, mas a água ela corre, mas no lago a tendência é que a água fique mais parada. Ela ficando mais parada, a movimentação dela é menor, então a tendência é que essa água ela fique cada vez mais ácida. Isso também é prejudicial para a saúde, principalmente em locais onde você tira água de lagos para tratamento humano. Então você vai desprender um pouquinho mais aí de materiais para purificar aquela água. Ela gera, tá, pasmem, até incêndio em florestas. Pô, mas chuva, ela gera, né? Então são situações que ela traz materiais que depois que seca, aqueles materiais eles estão ali, são mais inflamáveis, são mais fáceis de pegar fogo, né? Ou mesmo uma situação ali de um raio, alguma coisa assim. A destruição de lavouras também. Ela é prejudicial para muitas lavouras, né? Dependendo de como está a concentração desse dióxido de carbono, desses poluentes naquela região, quando a chuva cai, ela pode ser muito prejudicial a alguns tipos de lavoura. Então são situações, vejam que parecem simples, né? Mas são problemáticas que nós homens, nós pessoas, fomos colocando no mundo. E quando eu escrevi o meu livro, Meio Ambiente, um Olhar do Amor de Deus, onde eu pude relatar situações de passagens bíblicas do trato ao meio ambiente segundo o olhar de Deus, segundo o olhar da palavra de Deus, né? Então eu vou deixar aqui também um convite para você que quiser ler esse livro. Eu só tenho ele em formato PDF, tá? Esse livro ele já foi publicado na Espanha, mas ele eu não consegui ainda publicá-lo aqui no Brasil, né? Foi um livro que eu escrevi por conta de um convite de uma editora espanhola que trabalha muito essa questão não só do meio ambiente, ela trata da questão do olhar através do estudo bíblico, né? E aí casou, acho que eles ficaram sabendo que eu estava desenvolvendo esse projeto, pediram e eu encaminhei, mas eu não consegui ainda publicá-lo no Brasil. Mas eu deixo aqui para você o meu compromisso. Se você quiser, tá? Você entre nos comentários dessa nossa, não vou dizer palestra, mas dessa minha troca de experiências que eu tenho um pouco nessa área com vocês, deixe ali colocado ou encaminhe para a secretaria da paróquia, né, e eu terei o prazer de encaminhar para o seu e-mail ou para o seu WhatsApp o livro em PDF para você ler. Tantas passagens bíblicas que existem falando do meio ambiente. Tantas. E o compromisso nosso enquanto cristão. Eu vejo assim, uma das grandes dificuldades que nós temos, e nós cristãos, que muitas vezes a gente se contradiz e se contrapõe, né? Porque a gente acaba votando em candidato A, candidato B, e cada um tem a sua liberdade de votar em quem quiser, dentro da sua análise, dentro daquilo que acha que é melhor para a cidade, mas a gente tem que ter também a condição de falar, não é porque eu votei no candidato A que tudo que esse candidato A fizer está certo. Eu tenho que ter a compreensão de saber, olha, aqui ele está pisando na bola.
né? Eu votei, eu acredito nesse candidato, ele está fazendo muita coisa boa, mas aqui ele está pisando na bola. Eu tenho esse olhar crítico, né? E quando a gente está vendo aí as coisas que estão acontecendo no país, nas cidades, nos estados, a gente vê uma falta, uma negação ambiental. Fico muito feliz realmente que o Padre Carlos tenha trazido essa questão ambiental para esse debate, né, desse processo. Eu fico aqui totalmente à disposição de vocês, né? Podem entrar em contato comigo, tem alguma dúvida, não gostou de alguma coisa que eu falei, fiquem à vontade. É assim que a gente constrói, né? Se quiser saber um pouquinho mais sobre o plano de gerenciamento ambiental e de recursos hídricos, que eu ajudei a coordenar, eu tenho a cópia desse plano, eu posso estar oferecendo para vocês darem uma estudada, darem uma olhada, vocês perceberem que existem ferramentas. Basta a gente não ter aquela questão, foi fulano que fez, não serve. Tem que ter uma continuidade. Planejamento com continuidade, senão não funciona. Da mesma forma a igreja, você vê, tem um padre que vem, faz uma administração, 6, 8 anos, como está o Padre Carlos, uma ótima administração, né? Às vezes vem um outro padre e quer tirar tudo aquilo que aquela administração anterior fez. Então a gente precisa ter um conselho para poder ir ajustando. É assim que funciona, né? Cada um vai trazer a sua expectativa, cada um vai trazer aquilo que acredita, mas tem que ter um olhar daquilo que realmente também vem andando, vem funcionando, para que as coisas fluam bem. E o meio ambiente é muito isso, né? 4 ou 8 anos, como a gente tem visto aqui, de retrocesso ambiental, a cidade perdeu muito. Nós vamos gastar aí, se trabalhar direitinho, 4 anos para voltar ao que a gente tinha em 2012, 2013. É algo muito sério isso, né? Da mesma forma, na esfera nacional, tudo aquilo que se trabalhou de preservação em algumas localidades, principalmente na parte do Cerrado, né? Que o Cerrado é a esponja do país, que precisa ser preservado, muita coisa está se perdendo. Por quê? Porque vai colocar gado. Gente, o que nós estamos querendo para o nosso futuro? Peçam o livro, entre em contato que eu encaminharei para vocês. Vocês vão ver o quanto Deus se preocupou com o meio ambiente. Uma grande parcela da nossa Bíblia são passagens ligadas ao meio ambiente. O cuidado com a nossa casa comum, quando o nosso querido Papa Francisco nos pede. Um forte abraço, fiquem com Deus.